Graça, paz e misericórdia, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para juntos partilharmos a santa palavra de Deus. Hoje é mais um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia em que Deus nos concede a oportunidade de estarmos vivos, né? E viver é a maior dádiva que Deus nos dá. Principalmente se vivemos a vida como uma vida agradável a Deus. E hoje daremos a continuidade, a sequência sobre o assunto, o caminho da salvação. E queremos que você, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Se você não tem, ou se possível, não o faça agora. Você assista novamente o vídeo e aí você vai anotando tudo que eu estou falando agora, para depois você conferir conforme a Escritura ensina. E desta feita nós iremos iniciar esta aula sobre o caminho da salvação, começando com o apóstolo Paulo, o maior apóstolo entre os gentios que a igreja já teve, né? Por que não dizer o maior dos apóstolos de todos os tempos? O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um homem que conduziu pessoas a Cristo, não é? A Cristo, porque o Salvador é Cristo, não tem outro. Não tem, ele mesmo não salva, o apóstolo Paulo, Pedro não salva, João não salva, Maria Madalena, que foi uma discípula de Jesus, também não salva, Maria, a mãe de Jesus Cristo, também não é salvadora. Você não vai encontrar em nenhum canto da Bíblia mostrando que Maria é salvadora, é intercessora, é mediadora. Não. Maria foi e é uma mulher de Deus, um instrumento de Deus para abençoar a humanidade, assim como eu, você e qualquer outra pessoa deve ser um instrumento, uma bênção de Deus para abençoar a sua comunidade, o seu bairro, o seu país, o seu estado e assim sucessivamente. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, dentre muitas, porque achou em Maria o que não achou nas outras. O que foi que ele achou em Maria? Obediência, submissão à vontade de Deus. Por isso ela foi escolhida. Não que ela era melhor do que as outras, mas porque ela procurou viver uma vida agradável a Deus. E isso já demonstra que Maria foi agraciada. Agraciada quer dizer que ela foi favorecida. Deus achou nela essas qualidades e deu a ela a oportunidade de gerar em seu ventre, por ação e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E partindo destes princípios bíblicos, a palavra de Deus nos ensina na carta aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Carta aos Efésios, né? O apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então, o mistério da salvação que está em Cristo esteve oculto durante séculos. Porém, este mistério que é Cristo, como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória eterna. Ele não diz nenhum outro nome. Ele não diz pastor Silvio, ele não diz pastor Paulo, ele não diz pastor Pedro, ele não diz pastor João, não. Cristo em vós, esperança da glória eterna. Então não há outro. O apóstolo Pedro diz: em nenhum outro nome há
a salvação, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. E esse mistério que esteve oculto durante séculos, agora foi manifesto a nós, os homens, a nós, homens pecadores. E o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo da carta aos Efésios, o capítulo 3, e o versículo 5, 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Foi revelado, então ele estava oculto, estava escondido. Escondido no sentido de não haver ainda se tornado homem, não é? O apóstolo João, na escrita do seu evangelho, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, homens. O mesmo apóstolo João diz que ele habitou entre nós cheio de glória, não é? O Cordeiro de Deus que foi manifesto ao mundo para remover os pecados. Veja que a Bíblia não fala de outro ser, de outra pessoa, como Senhor, Salvador, perdoador de pecados, a não ser Jesus. Somente Ele pode perdoar pecados. E a palavra de Deus, ela é rica, ela é abundante em falar da manifestação de Cristo. E Ele se manifestou, diz a palavra de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Alguém pode perguntar. Primeira epístola do apóstolo João, vamos lá, primeira epístola de João, lá no fizinho, já perto do livro do Apocalipse, você vai encontrar a primeira epístola universal do apóstolo João. O capítulo é o 3 e o versículo é o 8. Capítulo 3 e o versículo 8 da primeira epístola universal. Quando o apóstolo João diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir o agir de Satanás na tua vida, na minha vida, na vida da humanidade. Deus envia Jesus para que, por meio da manifestação de Cristo, no exercício de seu ministério e na execução de seu sacrifício vicário, nós tivéssemos em Cristo vida e vida eterna. Não apenas esta vida aqui, que é passageira. O apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida, não aqui plenamente só, mas na eternidade com Ele. E partindo disso, os pecados que há em nós, há em mim e há em você, nós não temos a capacidade de vencê-los sozinho, porque com o advento do pecado, veio a degeneração humana em todos os níveis, no espírito, na alma e no corpo. É um conjunto. O pecado, ele destruiu a tricotomia humana. Todo ser do homem, na sua existência, foi destruído pelo pecado.
E a manifestação de Jesus veio justamente para isso, restaurar o espírito do homem, ao qual Deus se contacta com o espírito do homem, Romanos 8,16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o espírito do homem é o lugar onde Deus, pelo Espírito Santo, fala com o homem. A alma do homem, que é a sede da vontade, dos sentimentos, das emoções, Deus veio por meio de Cristo restaurá-la também. Porque quando o homem ele não tem o domínio de si, não conhece sobre si mesmo, sobre aquilo de ruim que está em vós, que está em mim e está em você. O apóstolo Paulo disse: em mim não habita bem algum. Capítulo 7, verso 12 a 14 da carta aos Romanos. Não habita o bem, Paulo diz. Por quê? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer se faço. Mas se faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então Jesus se manifestou justamente para isso, para lhe dar o poder de se conhecer, você se conhecer, de você se auto-entender, de você se avaliar, conforme diz 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se você permanece em Cristo. Então, o poder do Evangelho faz que a gente entenda isso, compreenda isso, avalie isso e tome uma decisão, receber a Cristo ou não receber a Cristo. Porque receber a Cristo não é simplesmente você dizer eu quero. Está além da sua verbalização, está além da sua fala, porque receber a Cristo requer atitude de mudança de vida, andar em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando alguém está em Cristo, ele, além de estar com o espírito, a alma e, consequentemente, o corpo restaurado, ele tem vida eterna. Ele recebe salvação eterna. E como eu dizia, a manifestação de Cristo ao mundo veio restaurar o homem na sua essência, espírito, alma e corpo. Como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então, quando Cristo se manifesta, ele não só restaura o nosso espírito com o qual Deus se comunica, mas restaura a nossa alma, nos fazendo entender e compreender os nossos limites, por onde devemos seguir, o que devemos fazer. Passamos a ter uma vida eticamente baseada na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Não nos meus, não nos dos homens, mas naquilo que a Bíblia ensina. E com isso, quando nós passamos a fazer isso, há um reflexo no nosso corpo. Porque nós passamos a nos comportar, a nos vestir, a ver a vida dentro da ótica divina e não meramente humana, mas dentro da ótica de Deus para nós. Então, o mistério que esteve oculto durante séculos foi revelado, foi manifesto, quando Deus envia Jesus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro, que ele nos resgatou da nossa vã, fútil maneira de viver. E nos ensina agora que nós precisamos firmar a nossa vida nesse plano salvador de Deus. E a salvação só está em Jesus Cristo e não precisa de adicionais. Não precisa de nenhum outro santo. Seja São Silvio, seja Santa Cleide, seja São Pedro, seja São Paulo, seja São João, seja São Judas, seja qualquer outro santo. Nenhum desses salva. Porque Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Ele é o único caminho, a única verdade eterna. Fora dele não há salvação. E o apóstolo Paulo, ele chama esta salvação dada por Deus através de Cristo de graça. Graça revelada, graça manifestada, porque a palavra graça significa favor imerecido. Ninguém é salvo por merecimento. Nós somos salvos pelo favor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, se você está com a sua Bíblia aberta, ou se não está, você anota para conferir depois, ele diz no capítulo 2 da carta a Tito, não é? Carta do apóstolo Paulo a Tito, ele diz, 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, apareceu, trazendo salvação a todos os homens. Jesus se manifestou, não foi para salvar um grupo seleto de pessoas, não foi um grupo específico de pessoas, não é? Mas ele se manifestou para salvar todos os homens. Ele não ama mais a mim e menos a você. Ele ama a todos iguais. A diferença é a nossa atitude para com este amor revelado. Qual tem sido a sua atitude para com o amor de Deus revelado em Jesus? Você tem se dobrado a Deus? Você tem aceito o plano de Deus? Você tem acatado as ordens de Deus? Você tem preferido obedecer a Deus? Ou você tem ficado restrito à sua forma de ver a vida e as coisas? Porque se você for ver a vida dentro do ponto de vista meramente humano, você está fadado à destruição. Porque a visão humana da vida, ela foi destruída pelo pecado. E a gente só entende o plano de Deus, a gente só entende o sentido pleno da vida, quando a nossa mente ela é transformada pela palavra. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, com essa forma de vida, mas transforme a sua mente, a fim de que você compreenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você só pode compreender isso pela palavra de Deus, que a nós foi revelada. Tivemos o entendimento iluminado pela ação do Espírito Santo. Conforme diz Paulo aos Efésios 1:13, que o Espírito Santo nos iluminou. E essa iluminação pelo Espírito Santo produziu em nós fé. E essa fé produziu confissão, e essa confissão trouxe a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo vem a nós, passa a habitar em nós e nos faz ser submissos à palavra de Deus, a fim de que nós vivamos uma vida de santidade e andemos em novidade de vida, como citei 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Os pecados que você cometeu, que você fez, se você reconheceu que é pecado e pediu perdão, Deus já perdoou seus pecados. Mas se você fica insistindo em coisas, em práticas que desagradam a Deus, você com certeza não se converteu, você não se arrependeu. E o fim daqueles que não confessam e deixam, como diz Salomão em 28:13 de Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando a gente confessa, a gente alcança a misericórdia de Deus e abandona. Não é? Essa mesma graça que foi revelada a todos os homens e nos traz salvação, a Bíblia diz que ela nos ensina, versículo 12 do capítulo 2 da carta a Tito. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas,
para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo, não diz outro. Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós. Ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo zeloso de boas práticas, de boas obras. Quando fala de obras aqui, ele não está falando de caridade, não. Ele está falando de comportamento, de atitudes que os seguidores de Cristo devem ter. Conduta. E a palavra de Deus diz, como a gente acabou de ler aqui, ensina-nos a graça de Deus que foi revelada, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, que são as obras da carne. E a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8 da carta aos Romanos. E dentro desse contexto, a gente pode abordar aqui alguns assuntos com os seus significados originais. Como, por exemplo, às vezes a gente fala das obras da carne, as pessoas querem viver uma vida, dizendo simplesmente porque crê em Deus, acham que deve viver de toda forma e de toda maneira. O apóstolo Tiago diz, na carta que ele escreveu, capítulo 1, verso 27, ele diz: tu crê que Deus existe? Os demônios também o creem. Creem tanto que estremecem. Vamos conferir? Tiago, não é? Aliás, Tiago 2 e 19, eu citei errado, eu citei 1 e 27, mas é Tiago 2 e 19, que diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Não adianta crer ou acreditar. É preciso ter uma vida transformada pela palavra na ação do Espírito Santo. E uma das características das pessoas que não querem servir a Deus é o que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. O apóstolo Paulo fala sobre as práticas daqueles que andam na carne, fazendo a vontade da carne. E antes que a gente possa falar das obras da carne, como eu citei, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Fazer as obras da carne ou as obras do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele começa, não é? Citando o texto sagrado aqui, Gálatas 5,19, ele diz que as obras da carne são conhecidas, as quais são: primeira, prostituição. A palavra prostituição no grego, porneia, de onde se origina a palavra pornografia, pornofonia, vem tudo dessa terminologia grega. Pornografia é tudo que é visual ou escrito. Pornofonia é tudo aquilo que eu falo ou escuto, que vai para a mente, que reproduz para o corpo e que passamos a fazer e a praticar. O homem é
tendenciosamente inclinado a fazer as coisas da carne, quando este não tem o direcionamento certo, baseado na palavra de Deus, ele vai se inclinar para a carne. Alguém pode perguntar: pastor, mas é pecado, então, ter relações sexuais? Não é pecado, contanto que seja com a sua esposa. Mas eu não sou casado, um exemplo, alguém pode dizer. Então você não faz. Você se resguarda. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E você não pode usar o seu corpo para fazer o que você quer. Pois a palavra de Deus diz que aquele que usa o corpo, o seu corpo, que é a morada de Deus, de forma indevida, será destruído. Deus trará destruição sobre sua vida, pois o seu corpo não pertence a você mesmo, pertence a Deus, que é templo de Deus. O seu corpo é templo de Deus. Deus quer habitar em você, mas Ele não pode habitar em uma casa suja. Se nós não queremos morar numa casa suja, imagine Deus, né? Que é limpo, santo, 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 santo. Então, o primeiro pecado da carne, descrito em Gálatas 5:19 em diante, é prostituição. Como eu falei do grego, a palavra grega, prostituição, é porneia, que daí origina-se a palavra pornografia e pornofonia, como eu já expliquei. Que também significa descumprimento das obrigações conjugais. Então, quando você, que é casado, que está me ouvindo, não cumpre o seu papel de marido no seu leito conjugal, não cumpre o seu papel de marido como pai, não cumpre o seu papel de marido como líder da sua casa, como aquele que encabeça, que lidera, não é? Você está se prostituindo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque quando você não cumpre o seu papel de líder de sua família, você está prostituindo o seu lar, a sua casa. Então, diante disso, o descumprimento das obrigações conjugais é a traição e o descompromisso no sentido mais amplo da palavra. Não é? Então, você precisa analisar isso aí na sua vida e consertar, porque certamente Deus abençoará você se você conserta esta primeira etapa da sua vida. A gente precisa mudar cada dia, gradativamente, como nos ensina a palavra. Uma referência muito forte que você pode anotar e ler é o livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao 16, quando Deus fala nitidamente, fortemente sobre a questão do adultério, da traição, do descompromisso daqueles com sua esposa, sua família, sua casa, o seu lar. Segundo pecado que a Bíblia condena, que todos aqueles que praticam essas obras que eu vou citando no decorrer do vídeo, não entrarão no reino dos céus. Os que assim o fizerem, chama-se, a segunda obra é impureza. No grego, a palavra impureza é acatarsia. Acatarsia, a palavra grega para impureza, que significa pessoa envolvida com vícios, principalmente vícios sexuais. Pessoas que são presas a vícios sexuais. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 3 de Efésios, ele repete isso aqui, 5 e 3 de Efésios, o apóstolo Paulo diz: mas a prostituição, ele repete, o que Gálatas fala em 5:19. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Veja que Deus condena a impureza, a prostituição e todo tipo de cobiça impura, que a qual nós não devemos nem sequer mencioná-la.
E o segundo texto que Paulo ainda reforça sobre isso é na carta aos Colossenses, o capítulo 3, não é? O versículo 5, o apóstolo Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza humana, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Pessoas que são avarentas, né? Que não ofertam, que não dão dízimo, que não são generosos com os outros, que só pensam em dinheiro, só falam em dinheiro, idolatram o dinheiro, que o dinheiro é tudo na sua vida. São coisas que Deus condena plenamente. Então, impureza é uma das coisas que fazem parte dos pecados da carne, que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Evidentemente que não vai dar tempo eu falar aqui todos os pecados da carne, mas nos vídeos sequentes a gente vai falar, não é? Terceiro pecado é a lascívia. Lascívia, que no grego a palavra lascívia é aselgeia. Aselgeia, que significa perder a vergonha, o pudor, sensualidade, atrair para si. Pessoas que oferecem o seu próprio corpo por meio de uma vestimenta que provoca, que atrai, que chama, que desperta. É um pecado grave, porque mesmo que a pessoa não pratique fisicamente, mas ela insinua, ela provoca outras pessoas a terem ou sentirem e desenvolverem desejos libidinosos, pecaminosos. A Bíblia condena esse tipo de atitude, de comportamento. Como eu disse a vocês há minutos atrás, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós devemos nos vestir, nos conduzir de forma decente, com pudor, com modéstia. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a mulher deve se vestir com pudor, com modéstia, ou seja, com vergonha, com recato, para que ela não seja de alguma forma um veículo. Isso não exclui o homem, não. Todas as nossas vestes, elas devem ser adequadas para o dia a dia, para o nosso andar, para o nosso ir, para o nosso vir, para o nosso transitar. Porque vida com Deus não é brincadeira. Não adianta você dizer que tem a Deus, mas você anda expondo o seu corpo. E quando você faz isso, a palavra de Deus chama isso de defraudação. Não é? É quando eu posso despertar um desejo em alguém, um sentimento em alguém, que eu mesmo não irei realizá-lo ou satisfazê-lo. É brincar com o sentimento alheio. E a Bíblia condena esse tipo de conduta, de comportamento. Quarto pecado da carne que a Bíblia condena é a idolatria, não é? Que no grego é eidolatreia, na palavra grega, que significa adoração a demônios, ou adoração de espíritos, ídolos ou objetos. O objetivo de Satanás por meio da idolatria é tirar a adoração a Deus. A palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 14 ao 20. Paulo fala que aquele que faz petição a um ídolo, seja de barro, de gesso, de pedra, de ferro, de que matéria for, não importa. A Bíblia diz que aquele que passa a ouvir e a fazer tal coisa está cometendo um pecado grave, gravíssimo, que é a idolatria, é tirar Deus da vida e colocar outros deuses. E quando fala outros deuses, a gente sabe que biblicamente só existe dois deuses,
o Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai intercedendo. Existe o falso Deus, que é Satanás, o enganador, o mentiroso, que induz as pessoas a adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Então a Bíblia fala desses como falsos deuses, porque tem o falso Deus do dinheiro, tem os falsos deuses das religiões, né? No xamanismo, no taoísmo, no budismo, no espiritismo, no ubandismo e em tantas outras, no catolicismo, por exemplo, onde ensina que vários deuses, né? Fala com fulano para interceder a Beltrano, que isso não é bíblico. Não é bíblico. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é aprovado por Deus. E a Bíblia é bem clara: não terás outros deuses diante de mim. Está claro. Então, quando você faz isso, você não está pedindo a Deus, você está pedindo aos demônios. Está lá escrito, leia lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14 a 20. Só vou lhe dar esta referência, não é? Mas, posteriormente, a gente pode trazer outras referências, porque existem N referências. Porque a Bíblia fala que aquele que é avarento é idólatra, é adorador do dinheiro, não é? A Bíblia fala que quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, como uma mulher, um homem, um filho, um trabalho, um objeto, uma casa, o que for, é pecado. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, somente a Deus. Então, a idolatria é um pecado terrível contra Deus. Você peca contra Deus e ainda está se encaminhando para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Abandona a idolatria e adore somente a Deus. Quinto pecado que a Bíblia fala lá no capítulo 5, versos 19 a 21 da carta aos Gálatas, que são os pecados da carne, é a feitiçaria. No grego é farmakeia. A palavra feitiçaria no grego é farmakeia, que significa adoração de espíritos, magia negra, espiritismo, no sentido mais amplo da palavra. E também essa palavra farmakeia faz a alusão ao uso de drogas, de todas as espécies. Farmakeia é que dá a origem à palavra farmácia, de onde vem a palavra farmácia, drogaria. Porque essa palavra feitiçaria, no grego, ela traz essas riquezas de detalhes. Não só é a adoração aos espíritos, aos demônios, como magia negra, espiritismo, macumbaria e essas outras derrotas que existem no mundo para enganar o homem e levá-lo à condenação eterna. Jesus morreu na cruz para te livrar, me livrar, nos livrar da condenação eterna. E diante disso, a palavra farmaqueia, como eu falei, ela faz alusão ao uso de drogas de todas as espécies. Como eu falei a princípio, nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser preservado. Sexta obra da carne, práticas da carne, descritas em Gálatas 5, 19 a 21, é inimizades, que no grego significa, é a palavra ektrai. Ektrai é a palavra grega para inimizades. Por que eu estou citando o grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então tem muita coisa que está na nossa língua que a gente precisa ir para a língua original a fim de que você tenha um entendimento mais amplo do que está sendo dito em nossa língua portuguesa. Por isso eu estou falando, traduzindo o significado de cada palavra na sua língua original. Inimizades no grego é ektrai, que significa intenções e ações hostis, antipatia. Pessoas grossas, pessoas que têm o prazer de tratar o outro mal, criar contenda, não sabe
conversar, não sabe ser gentil, não sabe ser agradável, só sabe tratar as pessoas com hostilidade, com agressividade, uma pessoa antipática, antissocial. Uma obra da carne que também está ligada muito ao orgulho. Pessoas que pensam que são únicas, né? Que elas devem sempre ser servidas e nunca servir. Pessoas que são egocêntricas, soberbas. E a palavra de Deus diz que a soberba atrai a destruição, a ruína. Mas com o humilde há a recompensa de Deus. É o que a palavra de Deus diz. E sétima obra da carne, para a gente encerrar esse assunto por hoje, no grego é hairesis, quer dizer heresias. Heresias no grego é hairesis, que significa escolha, opção. São grupos de pessoas que se organizam para criar para si sua própria doutrina ou ensino, se dissociando dos ensinamentos de Cristo. Heresias, palavra grega, no grego, hairesis, que significa escolha, opção, forma de pensar diferente. Mas quando eu digo diferente, não é falando de opiniões diferentes, mas é diferente de Cristo, da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. E a Bíblia fala que essas pessoas que têm essa opção, elas procuram criar para si uma forma de vida, um modelo de vida para massagear o seu ego, para massagear a soberba. Não mudam de vida, são pessoas que vivem em pecado, pecados contumazes e que não aceitam a mudança, porque para a mudança há o confronto, e para o confronto há o choque de ideias, e no choque de ideias elas às vezes não querem ceder. E como elas não cedem, elas estão fadadas a morrer no pecado. Se morrer no pecado, vai para o inferno direto. Não tem salvação. Porque a nossa mente ela tem que ser mudada a ponto de se tornar a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz que a nossa mente é a mente de Cristo, não é mais uma mente natural. É uma mente que foi mudada pela palavra. Nós passamos a ver e a entender a vida dentro do ponto de vista de Cristo, que mais na frente, quando nós formos falar na continuação dessas aulas, a gente vai abranger outros assuntos pertinentes a isso. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 7 e 9, e capítulo 4, verso 14 e 15 de 2 Timóteo. Então, são pessoas que não aceitam estar submissa a pai e mãe, não está submissa às autoridades constituídas, está submissa às leis divinas, está submissa às diretrizes da igreja, está submissa às determinações do pastor, do líder espiritual, ou até mesmo do seu líder, seja da seita ou da religião que você for. Porque se não estiver baseado na palavra de Deus, saia da religião que você estiver, porque certamente você irá para o inferno e não irá morar com Deus. E Jesus se manifestou para isso, morrer na cruz e lhe livrar da condenação eterna. Se Deus permitir, até o próximo vídeo, onde nós estaremos dando continuidade sobre isso, o caminho da salvação. Que Deus te abençoe. Não deixe de comentar, compartilhar e deixar seu like. Faça o seu comentário, divulgue para alguém que queira aprender a palavra de Deus, conhecer um pouco mais. Lembrando, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. E Ele deixou para nós a sua verdade escrita, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.